Nesta série das viagens na minha terra, dedicamos o primeiro episódio ao Douro. Hoje, vamos até ao Minho. Segundo a tradição, foi em Guimarães, mais precisamente em São Turcato, que teve início, em 24 de junho de 1128, a Batalha de São Mamede, na qual D. Afonso Henriques conquistou a chefia do Condado Portucalense e iniciou o processo político da independência de Portugal, vencendo a sua mãe, Dona Teresa, e afastando assim a tentativa da hegemonia galega. Escolhemos por isso o dia 10 de junho, dia de Portugal, para ir visitar o campo da Ataca. Aqui, um conjunto de 7 estátuas com cerca de 5 metros foram erguidas. Este monumento, intitulado Afonsinhos, convida-nos a elevar o olhar para onde descansam os nossos guerreiros, ao mesmo tempo que pisamos o solo sagrado da nossa nação. Homenagem feita, rumamos ao ex-libris da cidade berço, o Castelo de Guimarães. Foi aqui que viveram o Conde D. Henrique e Dona Teresa de Leão e terá sido provavelmente aqui que nasceu D. Afonso Henriques. Mais uma visita histórica que nos leva de regresso às aulas da primária. Ao lado, o Paço dos Duques impressiona e divide o protagonismo com o castelo. Este edifício, de proporções avantajadas e altos torreões, suscita a curiosidade de quem o vê e o desejo incontido de nele entrar. A pequena igreja de São Miguel do Castelo, apesar de menos vistosa, não é de menor importância, pois acredita-se que aqui terá sido batizado o nosso primeiro rei. O Monte Latito, espaço ajardinado que circunda o castelo, a igreja de São Miguel e o Paço dos Duques de Bragança, com cerca de 39 mil metros, serve de espaço de lazer e de circulação pedonal entre os 3 monumentos nacionais. Neste parque, na entrada principal, junto ao Paço dos Duques, a célebre estátua de D. Afonso Henriques, o nosso primeiro rei e fundador de Portugal, encara a célebre Rua de Santa Maria, uma das primeiras ruas abertas em Guimarães e que nos levou rumo ao centro. À medida que descíamos, muitos foram os testemunhos arquitetónicos do passado, com destaque para a Casa do Arco. A Praça de São Tiago e o Largo da Oliveira, separados pelo Domus Municipalis, antigo edifício da Câmara Municipal, presenteia-nos com a igreja de Nossa Senhora da Oliveira e com o padrão do Salado. Seguimos para o Lago do Toural, que a sudoeste ostenta, na torre da antiga muralha, as palavras "Aqui nasceu Portugal". E com estas 3 palavras, sentimos de novo o peso glorioso do nosso passado histórico e do passado histórico de Guimarães. No centro desta praça encontra-se uma atração escondida. Desenhos, aparentemente sem ligação, preenchem os passeios, mas uma visão aérea desvenda o mistério. Vistos de cima, nada mais, nada menos que são um mapa do Centro Histórico de Guimarães. Saindo do centro, a cerca de 14 km de Guimarães, a Citânia de Briteiros é um conjunto de ruínas de uma aldeia de castros com mais de 2000 anos. Um breve regresso à Idade do Ferro. E neste episódio, dedicado ao Minho, não poderíamos deixar de fora a capital distrito, Braga, também conhecida como Cidade dos Arcebispos. Fundada pelos romanos há mais de 2000 anos, com o nome de Bracara Augusta, é das mais antigas cidades portuguesas e uma das cidades cristãs mais antigas no mundo. Assim, são inúmeras as igrejas com que nos cruzamos no breve percurso que fizemos pelo centro. Obrigatória é ainda a visita ao Santuário de Bom Jesus do Monte, também conhecido como Bom Jesus de Braga. Um funicular segue um caminho paralelo até ao santuário, sendo conhecido por ter sido o primeiro construído na Península Ibérica e hoje o mais antigo do mundo em funcionamento a utilizar o sistema de contrapeso de água. No Bom Jesus, jardins, grutas, fontes, miradouros e um lago completam um quadro onde a arte e a natureza convivem em perfeita harmonia e fazem deste sítio um espaço sagrado e de repouso. Mais um retrato do verde Minho. Barcelos era outro destino inevitável, uma vez que o seu famoso galo acabou por se tornar um ícone de Portugal. Conhecem a sua história? Segundo a lenda, um peregrino que estava de passagem pela cidade rumo a Santiago de Compostela foi acusado de roubo e condenado à forca, apesar de reclamar a sua inocência. Indignado, disse ao juiz que se ele estivesse a falar a verdade e fosse inocente,
ao jantar, o galo assado, na mesa, iria-se levantar e cantar. É tão certo eu estar inocente, como é certo esse galo cantar quando me enforcarem. Dito e feito. Quando o peregrino estava a ser enforcado, o galo assado ergueu-se na mesa e cantou. Uma visita ao Minho não poderia deixar de fora o Parque Nacional Peneda-Gerês. No entanto, para visitar este parque requer mais que uma simples escapadinha, uma vez que são cerca de 72.000 hectares espalhados por 5 municípios, 4 no Minho e 1 em Trás-os-Montes. Por isso, desta vez, dedicamos-nos apenas a explorar os locais onde as eiras comunitárias proliferam, para assim admirar este traço cultural da vivência local. E, se a cada recanto podemos apreciar estes celeiros típicos onde se armazena o milho, há 2 locais onde se concentram e nos proporcionam um espetáculo único. Em Lindoso, quase na fronteira com Espanha, um conjunto de 64 espigueiros concentram-se em volta de uma única eira, o que, conjuntamente com o seu castelo altaneiro e uma sublime vista sobre o rio Lima, tornam esta aldeia um conjunto digno de visita. Ainda tentei, mas não resisto em contar mais uma lenda. Reza a lenda que o rei D. Dinis gostou tanto do castelo da primeira vez que lá se deslocou que repetiu a visita mais algumas vezes. Por isso, passo a citar os ditos populares, tão alegre e primoroso o achou que logo Lindoso se chamou. Não muito longe, Soajo também nos presenteia com 24 espigueiros, sempre coroados com uma cruz no alto, quais pedidos de proteção divina, sinal evidente da sacralização destes armazéns cruciais para a vida. Percorremos depois a pedonal aldeia do Soajo e tivemos a sensação de ter parado no tempo. As ruas empedradas, as casas de maciços blocos de granito, o emaranhado das ruelas muito estreitas, a igreja matriz e o pelourinho, tudo em volta do Largo do Eiró, torna esta aldeia inconfundível. Aproximava-se a hora de almoço e a proximidade com Ponte de Lima, conhecida pela excelente qualidade gastronómica, sobretudo no que toca ao arroz de sarrabulho, fez-nos deixar o Gerês e a Rota dos Espigueiros e rumar a esta cidade minhota. Aqui destacamos o monumento Memórias do Campo, que presta homenagem aos camponeses das levadas, sementeiras e ceifas das gentes limianas, e as estátuas de soldados romanos que contam, já sabem, uma antiga lenda. Segundo se conta por estas bandas, os soldados romanos recusaram-se a atravessar o rio Lima, pois era tal a sua beleza que pensaram estar junto ao rio do esquecimento, o rio Letes, que fazia perder a memória daqueles que bebessem das suas águas ou o atravessassem. Antes de regressar a casa, voltamos a tocar a fronteira com Espanha, mais uma vez junto ao rio Minho, mas agora no litoral. Fomos visitar o Miradouro do Espírito Santo, também conhecido como Portas do Céu, que oferece uma vista privilegiada com que fechamos mais uma viagem na nossa terra.